Hoje é daqueles vídeos importantes de se ver. Não que os outros não sejam, mas esse é um desdobramento de um vídeo que teve 100 mil visualizações, ou seja, muita gente querendo saber que relação é essa da nossa autoestima hoje, do nosso adulto hoje, de como a gente reage a tudo que acontece com a nossa infância. O que aconteceu lá tá aqui ainda? Por que eu tô desse jeito? Tem a ver com a tal da criança interior, com a criança interior ferida? Como é que eu arrumo tudo isso que rolou na minha infância? Tem como? Tem caminho? Tem sugestão? Fala alguma coisa! Vocês pediram pra eu falar, tô eu aqui e vou falar. Preparei um vídeo muito baseado na minha jornada com a minha própria criança interior, que começou há muito tempo e continua acontecendo assim a menos vapor. Enfim, então eu tô com muito lugar de fala pra esse vídeo. Vamos começar logo, porque eu acho que você vai sair daqui mais esperançoso. Esperançoso, não é desesperançoso não, é esperançoso. Bora, solta a vinheta. Bom, como eu falei no vídeo, eu vou contar uma história que aconteceu comigo, uma dinâmica que eu vivi na minha terapia, que eu encontrei um ponto ali que eu precisava transformar. E vou no final desse vídeo, depois de contar obviamente a minha história, falar como eu usei uma ferramenta que se chama 3C. São 3 Czinhos, né? 1, 2, 3, 3 palavras que começam com a letra C, que ajuda a gente a compreender melhor essa situação toda e te ajudar a encontrar como é que eu resolvo? Porque essa foi a pergunta de vocês, Fê. Passei por tudo isso na infância, entendo essas dores que estão aqui de adulto, como é que eu relaciono a dor do adulto com a dor da criança e depois disso, o que eu faço para poder transformar, mudar, qual é o caminho? Pois é isso que a gente vai falar, então vamos aí. Então eu vou começar contando a história e depois aplicar a ferramenta pra vocês em cima dela. Vamos lá. Eu, na minha análise com Rose, minha terapeuta, minha analista maravilhosa, Rose. Rose foi a primeira pessoa que falou comigo de criança interior. Foi ela que abriu minha mente pra esse mundo de, quer dizer então que essas dores estão por aqui? Vamos caçar elas e vamos... Foi ali que tudo começou, isso em 2017. E aí eu fui falar com ela sobre uma dinâmica na minha vida adulta que tava me incomodando. É uma sensação, e acho que muitas mulheres vão entender o que eu tô falando, tá? Cansaço de dar conta de tudo. Você sente isso? Principalmente você que é mulher, porque a gente tá sempre tentando empilhar muitos pratinhos. Pratinho do trabalho, da família, pra quem tem filho, dos filhos, da vida social, você com você mesma, a sua família, pai, mãe, né? Tirando a sua família íntima, mas também tem o seu outro lado. Então assim, olha quanto pratinho pra empilhar. Pra empilhar não, aqui ó. Rodar. E muitas vezes a gente quer dar conta de todos eles. E a gente quer entregar tudo bem em todos eles. E às vezes a gente dá conta. Só que só a gente sabe o quão é cansativo dar conta. E detalhe, parece que tá tudo bem. Parece que a gente tá conseguindo levar assim no chuchu beleza. E até a gente acha que tá no chuchu beleza levando aquilo, só que não tá. Não tá, porque aí depois você vai olhando pra sua vida e vai falando, cara, tô cansada, né? Você vai sentindo um cansaço que não para. Pra mães, então, que tem uma tela mental aqui ligada 24/7, né? Pra mães que, obviamente, têm essa relação com os filhos, pensando neles, não desliga. E aí você vai ficando num cansaço que quando chega você fala, cara, quando é que isso vai melhorar? Pois é. Aí você leva isso pra terapia. E aí, quando você leva pra terapia, o que aconteceu comigo, a gente foi traçar um paralelo com a minha infância pra ver de onde vem esse problema. Vamos investigar. Vem de lá? Normalmente vem, tá, gente? Pelo menos todos os que eu encontrei na minha vida nunca veio de agora. Já diria Maria. Ninguém chega na terapia, na análise ou em qualquer processo de autoconhecimento falando, menina, tem um mês que eu tô assim. Esse um mês que tá assim, ele é a pontinha do iceberg. Quer dizer que muita coisa tem ali por baixo. Então eu fui pensar, obviamente olhando pra minha própria vida, pra minha infância, pra minha história, quais foram os momentos em que eu comecei a dar conta de empilhar todos os pratinhos e conseguir entregar tudo com excelência, bem ali, conseguindo. E aí eu lembrei de um episódio que, obviamente, eu não lembrei porque eu não lembro do episódio, mas eu lembro da minha mãe me contando que aos 3 anos de idade, quando os meus pais se separaram, eu dali já comecei a dar conta do que era ter um pai, né, fora de casa, dessa dinâmica que não é pra ser assim, né? Apesar de que em muitos casos a separação, não no meu, tá? Mas de alguns pais, né, dessa família, é até um alívio. Porque as crianças ficam ali num processo de assistir brigas, enfim, e acaba quando rola uma separação, alivia, ou não, ou quando rola uma separação, cria-se uma tristeza, enfim. Independente do que aconteceu com você, né, que te acolho aqui, se você é filho de pais separados, tamo junto. Algumas sequelas vão ficando. E não necessariamente os seus pais na época, ou até às vezes no dia de hoje, conseguem entender a profundidade disso e oferecer algum tipo de colo, de terapia, de ferramenta, de qualquer outra coisa pra lidar. Porque aí você pensa, é criança, vai passar, uma hora ela vai crescer, vai esquecer. Só que não é assim tão simples. Então, de alguma maneira, ali, eu já comecei meio que aos 3, 4, 5 anos a dar conta da falta desse pai, do que é essa separação, e não necessariamente com muito suporte, e não foi culpa de ninguém, porque na verdade os pais fizeram o que eles sabiam com a informação que eles tinham na época. Só que a minha criancinha já foi ali dando conta. E aí, obviamente, eu fui uma criança que
trabalhou a vida inteira. Eu sempre gostei muito de trabalhar, sempre gostei muito de novela, comercial, tudo que eu fazia, porque realmente é o meu ofício, é a minha missão, é o que eu amo fazer, mas isso não quer dizer que é desafiador. E aí, mais uma vez, junta a responsa com dar conta. Aí lá vai ela de novo. Dando conta uma vida inteira. Dá conta dessa separação, dá conta de estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Eu nunca repeti de ano, nunca tirei nota baixa, assim, de ficar, por exemplo, em recuperação. Então, mais uma vez, eu dei conta de estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Tive que mudar para um outro país, então dá conta de ir para um outro país, de falar uma outra língua, de ser protagonista de uma novela. E aí, depois dá conta de voltar para o seu próprio país e para uma outra emissora, fazer novelas e dar conta e dar conta. E aí, a gente foi fazendo esse traçado e foi vendo, cara, que é uma vida inteira nesse lugar de dar conta. E, obviamente, a gente precisa ver quais são as consequências disso. E aí, hoje em dia, eu com quase 40 anos, olho e falo, uau, então vamos lá, vamos ver o que tudo isso deixou dentro de mim. E é aí que você insere a ferramenta. Óbvio que eu tô contando uma coisa super rasa, tá, gente? Não é uma coisa super profunda da minha vida. Mas é um exemplo do que me aconteceu aí nesses últimos meses que eu acho que seria legal pra poder ilustrar. Mas você pode estar indo pra sua análise, terapia, pra qualquer momento seu em contato com essa dor, de alguma outra coisa que tenha acontecido. Mas a ferramenta, ela funciona de qualquer maneira. O que você vai fazer? Você vai aplicar nessa sua dor, nessa sua questão, seja do adulto ou da sua criança, a ferramenta chamada 3Cs, como eu falei. Então, qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro C? Já falei disso aqui no canal. Quem já viu esse vídeo sabe do que eu tô falando, mas ele é batata pra gente conseguir pelo menos, não um botão que se aperta e resolve, mas ele te dá uma clareza de como começar a agir diferente à frente desse problema. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o primeiro C, que é o coração. Nessa minha dor especificamente, o que eu fui fazer? Eu fui ouvir, né, obviamente, antes de levar pra terapia, quando começou o processo, eu fui ouvir de onde estava vindo. Vocês mulheres sabem, né, gente? É um cansaço. É uma mente sempre ligada. Você tá ali dando conta de tudo e você não quer errar. E aí você quer que saia do jeito que você quer. E é muita coisa pra fazer, e é muita coisa pra pensar, e é muita responsa, entrega. Então aquilo vai de alguma maneira te angustiando, pode te deixar num estado de, eu não cheguei nesse lugar, tá? Mas de ansiedade generalizada, enfim. Quantas mulheres estão nesse momento me ouvindo falando, Fernanda, eu sinto toda essa pressão, eu sinto tudo isso. Isso é cansativo demais, meu coração tá acelerado, meu coração tá, eu fico angustiada. Dá cá um abraço, amiga, dá cá um abraço. Eu sinto muito, porque é isso mesmo. A gente, quando vê, já tá dando conta de tudo. Então, o primeiro passo, ouve seu coração, ouve essa dor, realiza que isso existe, realiza que esse incômodo exista, que essa situação exista e que você não tá tão confortável com ela e que você pode estar, inclusive, muito desconfortável e que você precisa trabalhar isso. Então, o primeiro passo, coração, permita que essa dor, que esse desconforto exista. E aí a gente vai pro segundo passo. No meu caso, eu ouvi, obviamente, todo esse meu questionamento adulto e aí eu fui trazer pra consciência, que é o nosso segundo C. E faz um caminho bem bonitinho, tá, gente? A gente começa aqui, pelo coração, no primeiro passo, depois a gente traz pra consciência, que é o segundo passo, e o tal da consciência foi eu levar pra terapia, foi eu levar pra análise, ou você fazer essa correlação direto aí na sua vida, se você não tiver grana pra uma terapia, ou enfim, não tiver um apoio pra poder fazer isso. Tentar relacionar essa minha dor, essa minha insatisfação com alguma história da minha infância, com um episódio, com alguma coisa que me faça entender de onde vem aquilo. E aí, quando a gente enxerga, tendo uma consciência, dando um passo pra trás e falando, menina, eu sou assim, porque quando eu era criança, isso aconteceu, e aí depois essa outra coisa aconteceu, e aí eu fui criando um padrão, e aí agora eu ajo desse jeito sem saber, e quando eu vejo, eu tô sempre agindo da mesma maneira, e eu não aguento mais, no meu caso, dar conta de tudo. Então, quando eu fui olhando com a minha consciência, com esse olhar mais amplo, de que aquilo existia, era um padrão, eu fui acolhendo também toda aquela existência, né, esse meu BO, e fui pro meu terceiro passo, que é o terceiro C. Porque quando você vai para esse terceiro passo, que é o caminho, que é como você vai caminhar e lidar com aquela situação, você vai entender que acolher é bom. Pensar em como agir é bom, mas se você ficar só nesse lugar, vai ser muito difícil de transformar. Porque você precisa ter uma estratégia para parar de repetir esse padrão. Você precisa ter uma estratégia de acolhimento para essa voz dessa criança, para esse adulto que tá nessa situação desconfortável. Então, o caminho é você pensar como eu posso, aos poucos, porque não é um botão, tá? Quisera eu se fosse. Não é um botão, minha galerinha. É um pensar diário, teste em cima de teste, escolha em cima de escolha para criar um caminho diferente que não repita o padrão. No meu caso, o padrão é dar conta de tudo. Você, mulher, sabe do que eu tô falando? A gente não precisa de ajuda? A gente resolve? A gente dá conta? Não, isso aí eu consigo. Não, isso aí eu consigo. É parar e falar, cara, será que eu preciso dar conta mesmo? Primeiro caminho diferente. E
não vou dar conta. Segundo caminho diferente que você pode pensar, nesse caso, nesse exemplo. Poxa, eu posso pedir ajuda, eu posso delegar. Isso aconteceu comigo num momento. Inclusive, foi um amigo meu que falou assim, olha, se você não tiver uma assistente, se você não pedir ajuda, tu vai ficar doida, viu, mulher? Tu vai ficar doida. E aí, obviamente, num lugar de privilégio gigantesco que eu tenho, eu pude ter ajuda. Que é a Ju, que é tipo braço direito, braço esquerdo, e que me ajuda a dar conta de tudo. Então, nesse momento, eu consegui mudar um padrão, que era um padrão de não pedir ajuda e dar conta, e sim delegar e conseguir, obviamente. Às vezes a gente quer quebrar o padrão, mas não tem como. Mas se tem alguém da sua família que possa te ajudar, se às vezes a dinâmica é dentro da sua casa que não estão te ajudando. Quantas vezes a gente vai fazer alguma coisa e a gente fala, não, deixa que eu faço, quando na verdade outra pessoa dessa família poderia fazer. Quantas vezes a gente fala, eu vou ficar muito cansada, mas eu dou conta mesmo assim. Por que a gente tá sempre passando por cima? Tá vendo esse padrão repetitivo? E qual é o caminho diferente? É tipo, pera, deixa eu pensar. Será que isso não vai me deixar muito exausta? Pera, deixa eu pensar. Será que eu quero ir mesmo nesse lugar? Pera, deixa eu pensar. Será que sou eu que tenho que fazer isso? Ou tem alguém aqui dentro da minha casa que pode me ajudar? Entende como é que você consegue questionar todas as suas ações que saem no piloto automático e falar, cara, o caminho não é esse aqui que eu tô repetindo, o caminho é outro. E aí você vai criando esse novo caminho, esse novo jeito de agir em relação àquilo que tá te deixando insatisfeito. Vai conseguir todas as vezes? Vai não, linda. Não é tão simples. Já falei, não é um botão. Muitas vezes eu identifico um padrão meu e na hora que eu tenho que mudar, E aí eu vou te contar por que é tão difícil mudar. Porque não basta só você racionalizar uma maneira de parar de repetir um padrão. Tem uma dor dentro de você, dessa sua criança, né, no caso, que precisa ser ouvida, acolhida. E muitas vezes é um caminho que não é só pra fora e como você vai lidar com o mundo. É um caminho pra dentro, sabe? É um caminho de pegar aquela sua dor e ter uma conversa com aquela sua criança, que foi o que eu fiz em meditação. Eu fui fazer o caminho, obviamente, de fora, de lidar com o mundo, mas fui fazer também em meditação o caminho de dentro, que é acolher essa minha criança. Então, eu me imaginei naquela cena em que aos 3 anos de idade eu já tava dando conta, de eu fazendo um acolhimento, de eu dizendo que pode ser muito desafiador, que vai ser muito difícil, que muitas vezes você vai ficar triste, mas que você pode pedir colo, que você pode pedir ajuda, que você pode se vulnerabilizar com a sua família, com as pessoas e falar, mas gente, Fê, que papo é esse que eu tô tendo com uma criança de 3 anos, ela não vai ouvir? Meu filho, minha filha, vocês não sabem o poder que tem você conseguir dar o colo e falar pra sua criança tudo aquilo que ela precisava ouvir quando você era criança e que simplesmente não aconteceu. Isso é extremamente poderoso. Quando eu coloco a minha criança no colo, e eu fiz isso em várias etapas e várias idades onde eu vi que ela estava dando conta e que ela precisava às vezes de alguém dizendo, calma, tá tudo bem errar, tá tudo bem não dar conta, tá tudo bem se você não conseguir, tá tudo bem se você não quiser. Eu fui lá como adulta hoje, eu fiz esse papel. Eu usei a minha mãe interna para acolher essa minha criança e isso me faz muito bem. Isso traz para mim uma leveza, uma calma e um processo diferente que a minha criança precisa ter, porque ela tá viva dentro de mim. Então, é muito necessário, mesmo, gente. Eu sei que pode parecer meio bobagem, e no começo você até pode meio se julgar, ou também não saber como fazer, acolher, o que dizer para essa criança, mas respira, se concentra, tenta se acalmar. Não se julga nesse processo e pode ter certeza que as falas vão vindo, tanto da sua criança quanto as suas falas para sua criança. Você sabe as dores que você tem e você também sabe o que você gostaria de ter ouvido. E se você não souber, você pode imaginar o que uma criança deveria ter recebido naquele momento. Tem muitas mães que conseguem parar de repetir um padrão de criação que elas tiveram e ir transformando isso, né? Às vezes parar é difícil, mas ir transformando isso com os filhos. E aí elas conseguem tratar os filhos muito diferente da maneira como foram tratadas na infância. E aí essa é uma dica também, que inclusive eu troquei com a minha irmã. Eu falei, irmã, tá na hora de você tratar a sua criança do mesmo jeito que você trata a Belly. Com todo amor, acolhimento, escuta, elogio, colo, compreensão. E dá pra fazer esse processo. Dá pra fazer isso sendo adulto. E ele é um processo gigantesco e muito potente. Tá? Desde que eu comecei a aprofundar nas minhas questões de criança interior, lá quando eu gravei o primeiro vídeo sobre criança interior, porque mal sabia eu que eu ia ter que viver muitas coisas da minha criança, mas desde que eu comecei esse processo, eu sinto a minha criança, as minhas memórias de infância muito presentes na minha vida, sabe? E eu consigo também acessar essas memórias quando elas são desafiadoras e entregar pra mim muito amor, muito acolhimento e saber que pode parecer que existem culpados, sabe? Nesse processo pode dar muita raiva, gente, pode dar muita indignação de como você criança, né? Eu tô falando de uma coisa até meio tranquila, mas você que já passou por coisa muito desafiadora, como criança você pôde passar por tudo aquilo, você não merecia, aquilo é inacreditável, e eu sinto muito do fundo do meu coração, se você teve
muitos momentos desafiadores, ou algum momento desafiador na sua infância. Porque realmente uma criança não tem que passar por isso. Mas a gente não pode esquecer que a gente vem de uma geração que as pessoas tinham pouquíssima informação, e às vezes tinham informação e não conseguiam agir diferente, enfim, e foi como foi. Dá vontade de encontrar culpados, é possível que você sinta muita raiva, e isso é muito genuíno e verdadeiro. Então acolha tudo que vier, a raiva, a tristeza, a indignação, porque isso faz parte. E depois desse acolhimento, obviamente, entregue para sua criança aquilo que você sabe que faltou, sabe? Que bom que você tá aí. Na verdade, que bom que você tá aqui vendo esse vídeo, sabendo que você pode acolher, que você pode ajudar de alguma maneira a melhorar, ou ressignificar, ou tratar, ou o que quer que seja aquela memória tão dolorosa. E a gente na Celeb sempre repete isso, tá? Peça ajuda. Não é fácil lidar com isso. Pode ser muito desafiador para algumas pessoas. Então, é um processo que exige muito respeito e muito cuidado com a sua própria história e com a pessoa que você é hoje. Então, se você puder fazer esse processo com ajuda, se você puder estudar sobre isso, se você puder fazer cursos sobre criança interior, ler livros sobre esse assunto, tá amparado de alguma maneira, seja de quem for, é muito importante. Tá? Mesmo. Acho que vocês podem estar pensando, eu não posso ter essa ajuda do meu pai, da minha mãe, que foram as pessoas que de alguma maneira me causaram isso. Eu não sugiro. Pelo menos nunca, em nenhum momento na minha terapia, quando eu desabafei com a Rose, eu falei, tipo, vou levar isso pra minha mãe. E ela falou, vai, leva e tenta resolver. Não. Então, assim, eu aqui também, na minha humilde posição, digo, olha, veja bem, porque às vezes você acha que vai levar isso para os seus pais ou para quem, né, te causou ali alguma dor, e a gente pode ter uma esperança de que a pessoa compreenda, acolha, peça desculpas, e pode ser que isso não aconteça. E aí pode ser que você fique mais frustrado ainda. Então, para não criar um outro problema, para que além da sua própria dor, você não sinta de novo a dor do abandono, da rejeição, da incompreensão, eu sugiro que você lembre-se que a gente não muda o passado e a gente também não muda as pessoas. Então, talvez levar isso possa trazer mais dor, já que o passado não vai mudar e nem a pessoa. Às vezes a melhor escolha é se acolher. É você mesmo fazer esse processo de escuta da sua criança, de acolhimento e de transformação desse padrão e dessa realidade. E a gente é capaz de fazer isso. É claro que tem pessoas que têm processos muito difíceis e que vão ter que pedir ajuda, então peçam, mas é importante. Esse processo, gente, pra mim foi o que mais impactou, assim, dentro da minha visão de vida, de autoconhecimento e de ser humano, o que é a minha jornada, sabe? Qual é a minha trajetória? O que eu vim fazer aqui? E uma das coisas mais importantes que eu vim fazer aqui é olhar para toda essa minha história com muito respeito e entregar tudo que faltou. E é isso também que eu sugiro que você faça, que você possa ser para você tudo que você não teve, porque isso com certeza vai te libertar de muita coisa e vai fazer você criar uma relação muito melhor com você, com a sua criança e até com a sua própria vida, com a sua história e com as pessoas ao seu redor, tá? É isso. Eu espero que essa ferramenta ajude vocês. O 3C me ajuda muito na vida. Todo problema que eu tenho, eu paro e falo, pera, por que tá doendo? Coração. Deixa eu trazer pra consciência, segundo C, e pensar. Ai, meu Deus, como é que eu vou caminhar diante disso? E quando eu reconheço que é da criança, eu caminho pra dentro e dou um grandíssimo abraço e muito cola pra ela todas as vezes que ela chorar por causa daquele problema. Tá bom? Beijo pra vocês, bom acolhimento e tamo junto.